Hoje, em pleno século XXI, a incredulidade é um grave problema que está afastando as pessoas do Senhor Jesus. Porque Ele é o Salvador. Ele é aquele que Deus enviou para salvar as pessoas, pela sua graça. Mas isso está sendo impedido por muitas pessoas. Porque em muitas pessoas existe um perverso coração de incredulidade que está afastando as pessoas dessa salvação. Está afastando as pessoas de não tomarem posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Assim elas perdem o rumo, a vida, a viva esperança. Elas, sem se converterem ao Senhor Jesus, não têm perspectiva de vida e futuro. Então, elas mesmas estão causando esse mal contra si mesmas. E isso é algo perverso demais. Mas é necessário que hoje as pessoas entendam que existe salvação para as pessoas. Apenas para aqueles que crerem de fato e de verdade em Cristo Jesus. A oportunidade de crer está diante das pessoas hoje. Apenas elas têm que elas têm que tomar essa simples decisão de crer com convicção absoluta, pela fé em Cristo Jesus. Aí sim, a vida delas vai passar da morte para a vida, das trevas para a luz, da mentira para a verdade. E assim, elas estarão para sempre com o Senhor Jesus. E isso é bom demais. A salvação se concretizará quando isso acontecer mesmo, por causa da decisão de cada pessoa, pessoal. Então, isso é importante demais. Então, quando uma pessoa hoje, ela começa a se envolver e se enredar em muitas coisas que estão impedindo de que ela seja salva em Cristo Jesus por causa da incredulidade, ela está cometendo um erro contra si mesma. Mas esse erro tem que acabar hoje. E eu vou ler um texto aqui que mostra claramente isso. Para que, a partir de hoje, a incredulidade não exista mais na vida dessa pessoa. E sim, ela possa crer em Cristo Jesus. Para que, por meio dele, a salvação em Deus possa acontecer na vida dessa pessoa. Assim, essa pessoa estará salva para sempre. Porque é o Senhor Jesus que garante isso. Essa garantia é perfeita, não tem falha alguma. Então a pessoa sempre vai ter essa certeza, essa convicção de ter a salvação pela garantia que o próprio Senhor Jesus lhe dá. Então, é isso que tem que acontecer. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui, quando o Verbo de Deus, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, ele fez muitos milagres, muitos sinais e prodígios, testemunhado por várias pessoas. Esses sinais, esses milagres, são coisas suficientes para fazer você crer em Cristo Jesus sem impedimento algum, sem incredulidade alguma. E sim, com certeza e convicção. Então, é preciso que se entenda isso. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Para que as pessoas hoje possam acabar de vez com essa incredulidade. Então, esse texto que eu vou ler está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Por quê? Quando o Senhor Jesus veio aqui, ele pregou o Evangelho. E o Evangelho que ele pregou não foi apenas de palavras, mas sim de práticas e atitudes que ele fez. Porque ele pregava o Evangelho e praticava o Evangelho que ele pregava, diante de todas as pessoas. Então, ele fez muitas coisas. E o objetivo do Evangelho é fazer com que, por meio dessas coisas que o Senhor Jesus fez, as pessoas possam crer nele. E esse texto aqui fala exatamente sobre isso. Então, é o texto que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Está escrito assim, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos
neste livro. Então, no livro do Evangelho segundo João, está escrito muitos milagres que o Senhor Jesus fez. Mas nem todos estão escritos aqui, porque ele fez muitos que não estão escritos neste livro, que é o Evangelho segundo João. Mas os que estão escritos aqui já é suficiente para fazer a pessoa crer nele de uma vez por todas. Então, isso é o que revela esse texto aqui. Ó. Ele está escrito assim, ó. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, todos os sinais que o Senhor Jesus fez e que são registrados no livro do Evangelho segundo João, é suficiente para fazer as pessoas crerem, sem impedimento algum, sem incredulidade alguma. É suficiente, sim. É muito claro e simples entender isso. É muito fácil, é muito simples e claro crer em Jesus por meio desses sinais que foram registrados no Evangelho segundo João. É só ler que você vai ver. Então, isso é algo que destrói a incredulidade e faz a pessoa crer em Jesus sim. E isso é bom, porque quando isso acontece, a pessoa é salva pelo Senhor Jesus e pela sua graça. Aí, a graça de Jesus para essa pessoa vai ser suficiente, de forma que ela não vai precisar de coisa alguma mais. Apenas da graça de Jesus na vida dela. Então ele diz aqui, ó, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, além da graça, a pessoa que crê terá vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a vida perfeita, a vida abundante. A vida que fez com que a morte fosse destruída, digamos assim. Porque quando a pessoa crê e tem vida em nome do Senhor Jesus, ela se apossou da vida eterna que está em Cristo Jesus. Isso é bom demais. Então, essa é a verdade. Porque quando alguém crê em Cristo Jesus, a vida dela é transformada. A vida dela começa a fazer sentido, tem um propósito, tem um objetivo. Então, isso é importante demais. A pessoa é tomada por toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo passa a ser nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. A alegria da salvação, ela estará para sempre no coração dessa pessoa. A paz permanente do Senhor Jesus vai estar sempre na vida dessa pessoa. Ela nunca mais vai querer voltar para o mundo perdido, vazio, onde ela viveu muitos anos sem saciar a sua sede. Ela ficou faminta, perdida por aí. Mas ela encontrou Jesus. E o Senhor Jesus mudou a vida dela para sempre. Com a simples atitude dela crer por meio dos sinais que foram registrados para que isso pudesse acontecer. Então, às vezes as pessoas hoje, elas arrumam para si mesmas muitas desculpas para não crer em Jesus. Mas esse é o grande erro da humanidade. Mas agora esse erro pode ter um fim definitivo. Ele está no fato da pessoa crer nos sinais, nos milagres que o Senhor Jesus fez, para que por meio desse ato de crer, ela possa ter vida em Jesus. É isso que espera a todo aquele que crê em Jesus. Vida. Nova vida em Cristo. Onde as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Onde a pessoa que até então estava morta em seus delitos e pecados, passa a ter vida em Jesus. Essa é a recompensa perfeita para aquele que crê em Jesus por meio dos sinais que Jesus operou, dos milagres que ele fez. Isso é suficiente para a pessoa poder crer em Cristo Jesus hoje. Essa é a verdade. Então eu espero que as pessoas entendam isso.
Chegou a hora de crer em Cristo Jesus para ter vida. Tome essa decisão hoje e não deixe em tempo algum que a incredulidade possa te impedir de ter essa vida em Cristo Jesus. Então eu espero que isso aconteça em sua vida. Creia em Cristo Jesus. Essa é a mensagem para a sua vida hoje. Eu espero que a salvação em Cristo Jesus aconteça para a sua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.